Hoje, então, a gente conversa um pouquinho sobre o segundo livro de Reis. E, minha gente, que banho de sangue aqui neste livro, hein? Mas então, antes de conversar sobre o livro de Reis, deixa eu dar aqueles recadinhos de sempre. Pessoal, este livro faz parte de uma playlist chamada Leitura Literária da Bíblia. Por aqui nós estamos lendo um livro da Bíblia por mês e conversando sobre ele na primeira sexta-feira do mês. Caso você seja novo por aqui, sugiro que você dê uma olhadinha neste link que eu vou deixar aqui em cima no card e na descrição do vídeo também. É o primeiro vídeo do projeto de leitura e lá eu apresento direitinho a proposta para vocês, tá certo? Muito bem, vamos então ao segundo livro de Reis. Esse segundo livro começa com a história do rei Ocosias, né, que era ali o herdeiro do rei Acabe. O que acontece com Ocosias aqui é o seguinte, ele cai de uma sacada, fica muito machucado e acha que vai morrer. Então, para saber se ele vai se recuperar dessa queda ou não, ele acaba enviando alguns mensageiros, né, até os profetas de Beuzebu, tá? Então você tem esses mensageiros indo até lá e você tem o profeta Elias, né, interpelando esses mensageiros no meio do caminho. E aí Elias vai dizer o seguinte, olha só, Israel por um acaso não tem Deus, vocês precisam ir até Beuzebu para tirar essa dúvida? Eles ficam meio sem saber o que responder e aí Elias diz o seguinte, olha só, vocês vão voltar lá pro rei e vão dizer para ele que ele não vai se recuperar exatamente por isso, por ele ter ignorado o Deus de Israel e ter pensado em procurar Beuzebu. Aí eles voltam, né, e vão dar esse recadinho pro rei e o rei fica muito desconfiado dessa história, né? Ele pergunta pros mensageiros, olha só, quem era essa pessoa que parou vocês no meio do caminho, né? Como é que ele era? Aí os mensageiros vão descrever esse senhorzinho que andava com cajado, meio mal ajambrado, né, barba compridona, não sei o que lá, enfim, descrevem o profeta Elias e o Ocosias entende na hora, não sei se vocês se lembram, mas Elias tinha um problemaço com o pai de Ocosias. Então Ocosias, que já entendeu direitinho quem era essa pessoa que os parou no meio do caminho, manda de volta, não mensageiros, mas ele manda 50 soldados. Quando os 50 soldados estão indo ao local onde os mensageiros haviam encontrado Elias, eles percebem que Elias estava no topo de um monte ali pertinho. Aí eles pedem para Elias descer, obviamente Elias não vai descer e vai dizer assim, olha só, se eu sou um profeta do Senhor, que caia, sei lá, um raio em cima de vocês. E não dá outra. Todos os soldados de Ocosias vão morrer. Aí ele vai lá e manda mais 50. Acontece a mesmíssima coisa. Não contente com isso, Ocosias manda mais 50. Sei que isso vai acontecer 3 vezes. E nesse meio tempo, o rei Ocosias acaba morrendo, do jeitinho que Elias tinha dito que aconteceria, certo? Depois disso, nós temos o fim do ciclo do profeta Elias. Ele já estava bem velhinho, em primeiro livro de Reis ele já tinha escolhido também um sucessor, né, o Eliseu. E aqui nesse momento da história o Eliseu já está muito bem treinado. Aí Deus acaba dando essa notícia, né, da morte de Elias, né, com antecedência para os dois, né? Então eles meio que já se preparam. Tem um momento aqui em que Elias vai abrir, né, vai separar as águas do Rio Jordão usando o próprio manto, né? Ele bate com o manto ali naquelas águas e as águas se separam. E antes de sua partida, ele acaba perguntando para Eliseu, olha, tem mais alguma coisa que eu posso fazer por você? E Eliseu acaba pedindo para ser seu herdeiro espiritual. Ele também pede para ter o dobro de sucesso que Elias teve em vida, né? Uma coisa assim. E aparentemente, pessoal, eu não contei, mas dizem que tá aqui tudo registradinho. Bem, dizem que Elias conseguiu 7 grandes milagres, né, grandes feitos ali em vida e estão registrados na Bíblia. E Eliseu, por sua vez, né, consegue 14 milagres. Então deu certinho, ele conseguiu aí o dobro de sucesso que Elias teve em vida, não é mesmo? E aí tá, no momento em que os dois estão caminhando e conversando, Elias será arrebatado. Ele é sugado por um redemoinho e aí em meio ao redemoinho aparece um carro de fogo que vai levar Elias para eternidade, enfim. A questão é que ele sobe nesse carro de fogo com o corpo e tudo. Na verdade, a única coisa que sobra é seu manto, né? Então, o manto será também uma parte da herança aí de Eliseu. Aí Eliseu pega o manto de seu mestre, vai até a beira ali do Rio Jordão e tenta fazer a mesma coisa que ele vira Elias fazendo. Então, ele bate com aquele manto nas águas do rio e as águas se separam também. Esse feito é presenciado por alguns outros profetas locais também. E esses profetas vão confirmar que Eliseu é o herdeiro espiritual de Elias. Então é isso, Eliseu acaba herdando também a incumbência de reavivar a fé em Deus dos israelitas.
E Eliseu, como eu já disse para vocês, é muito competente aí em sua missão. Dentre os grandes feitos de Eliseu, nós temos aqui a ressurreição de um menino, cuja mãe não podia ter filhos, né, engravida por intervenção de Eliseu também. Ele cura uma doença de pele tenebrosa de um bom general. Ele também ajuda o rei a vencer, né, o rei da Síria num dado momento. Ele vai fazer com que os soldados inimigos fiquem cegos temporariamente. Nesse momento, os sírios estavam tentando invadir Samaria. Mais pra frente eles vão conseguir, né? Mas enfim. Então, esses são apenas alguns dos 14 grandes feitos de Eliseu. Mas antes de continuar, a gente vai precisar tirar o elefante da sala e conversar sobre um detalhe muito importante a respeito de Eliseu. Bem, Eliseu era careca. Só que ele não gostava nem um pouco de ser chamado de careca. E um belo dia ele está passando por um grupinho de meninos. Não tão grupinho assim, eram, sei lá, 42 crianças. Então ele tá passando por essas crianças e eles vão começar a zoar o Eliseu. Vão começar a chamá-lo de aí, careca, né? Enfim, esse tipo de coisa que criança faz, não é mesmo? Aí olha só isso aqui, ó. Eliseu voltou-se, ficou olhando para eles e os amaldiçoou, invocando o Senhor. Então saíram da mata 2 ursas que despedaçaram 42 desses meninos. O que vocês acham dessa história? Bom, pense 2 vezes antes de chamar alguém desconhecido de careca, não é mesmo? Nunca se sabe quando 2 ursas vão surgir ali. Bom, cara, 42 crianças foram destroçadas por ursas, porque chamaram Eliseu de careca. E isso foi feito pelo Senhor, veja bem, olha só, Eliseu os amaldiçoou invocando o Senhor. Isso está no capítulo 2, isso está no final do capítulo 2. Voltem lá, deem uma lidinha nisso, depois vocês me digam o que vocês acharam dessa história. Eu achei essa história tenebrosa, cara. 42 crianças. E as mulheres grávidas que tiveram seus ventres trespassados por espadas. Quando você acha que pior não fica, surge uma situação ainda mais periclitante. Reis 2 é uma carnificina danada. Bem, sei que o rei da Síria ordena um cerco à cidade de Samaria. E aí nós vamos ter um problema grave de fome dentro da cidade. Aí olha essa história. Uma mulher vai levar o seguinte problema para o rei de Israel resolver. Ela e sua vizinha, passando muita fome, resolvem que será uma boa ideia matar seus próprios filhos para se alimentar. Muito bem. E aí o acordo que elas fazem é o seguinte: num dia o filho de uma será morto para a alimentação e no dia seguinte o filho da outra será morto para a alimentação, certo? Bem, e aí nós temos a mulher que leva o problema para o rei dizendo o seguinte, ó: essa mulher me disse, traze teu filho e comeremos hoje e amanhã comeremos o meu. Cozinhamos meu filho e o comemos, mas no dia seguinte, quando lhe pedi o seu filho para comermos, ela o escondeu. Cara, olha essa situação. Como eu disse pra vocês, é uma bola de neve. O negócio só vai piorando aqui nesse... Bom, depois nós temos Eliseu trabalhando para dizimar, né, a dinastia de Acabe e Jezebel. Acabe morre no final do livro anterior, mas a Jezebel aqui nesse momento ainda está viva. Por pouco tempo. Primeiro Eliseu unge secretamente um rapaz chamado Jeú. Pronto, ungiu é rei. Então agora ele precisa tomar o seu trono de direito. E é uma baita de uma cena bacanuda de guerra aqui, né? Se eu não me engano, o Jeú usa um arco e flecha ali pra matar seus inimigos. Assim, mas e o fim de Jezebel? Bem, ela estava lá numa sacada, desferindo impropérios ali pro rei que estava passando, né? Ou seja, xingando muito. Mas a questão aqui é que o pessoal da cidade já estava apoiando Jeú. Tanto é que os próprios eunucos da rainha já estavam apoiando o novo rei também. E são eles mesmos que vão jogar a Jezebel da sacada. Olha só a descrição da cena. Eles a jogaram. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos que a pisotearam. Jeú entrou, comeu e bebeu. Olha isso. Depois dessa cena tenebrosa, dessa mulher sendo jogada da sacada e salpicando tudo de sangue, Jeú entrou e comeu, entendeu? Foi fazer uma refeiçãozinha no palácio. Olha só a continuação, ó. Cumpre-se a palavra que Deus disse a seu servo, o tesbita Elias. Isso lá no primeiro livro de Reis. E isso aqui foi a mensagem de Deus, olha só. No campo de Jezrael, os cães comerão a carne de Jezebel. Seu cadáver será como esterco no campo, e ninguém poderá dizer, esta é Jezebel. Jezebel teve aí um fim tenebroso, talvez até um pouco pior do que o do próprio marido. Bom, sei lá, os 2 finais foram horríveis. Aí veja bem, o fim da Jezebel está no finalzinho do capítulo 9. O capítulo 10 já se intitula, olha só,
banho de sangue. Vai vendo só. Aqui o que nós temos é o seguinte, nós temos Jeú fingindo, né, se fingindo de amigo dos filhos do rei Acabe, né? O rei Acabe teve 70 filhos. E no fim das contas, Jeú manda matar geral mesmo, todos os 70. Aí seus soldados que ficam, né, responsáveis por essa missão acabam fazendo o quê também? Eles cortam as cabeças de cada um desses filhos de Acabe e fazem um montinho com essas cabeças e colocam à porta da cidade. Cara, que coisa tenebrosa, mas não acabou não, porque olha só, Jeú ainda vai se vingar dos adoradores de Baal. Olha o que ele vai fazer. Ele vai se fingir também de simpatizante de Baal e seu culto e vai organizar uma reunião de seus fiéis dentro do templo. Então é isso, estão lá, presentes, todos os adoradores de Baal. E aí o que é que Jeú vai fazer? Vai mandar os soldados dele entrarem naquele templo e matar geral, todo mundo lá dentro. Sabe aquela coisa assim, ninguém sai? Pois é. É dessa forma que Jeú vai eliminar o culto a Baal de Israel. Tava indo bem o Jeú, não é? Mas aí, minha gente, é dito aqui na Bíblia que ele vai repetir os pecados de Jeroboão. Ele presta homenagem aos bezerros de ouro, né? Enfim. E aí nós temos Deus castigando também. Ele vai dizer que, né, seus descendentes ficarão no trono de Israel por 4 gerações. Depois disso, acabou. E é isso, Jeú foi um rei mais ou menos, né? Acho que ele não entra naquela lista dos bons reis de Israel, né? O que vocês acham? Aliás, Israel não teve nenhum bom rei, não é isso? Judá até teve alguns. Bem, nesse meio tempo aqui o Senhor começa a desmembrar Israel. E o que se segue é uma longa lista de reis e de rainha também, né? Tem uma rainha aqui, Atalia, se não me engano. Mas é isso, você tem uma sucessão aqui de trocas de reinados, né? Então você vai lendo sobre um rei de Israel, né? Sempre intercalado, né? E depois um rei de Judá. Cada um dos reis de Israel é pior do que o rei anterior. E aos poucos eles vão perdendo cada vez mais território para os assírios. Aí nós temos Deus se retirando da presença de Israel. Você tem invasão de povos esparsos ali naquela região também. Eles vão tomando a Terra Santa aos poucos. Então eles vão tomando aquele território, vão adorando os deuses que eles bem entendem. Nisso nós temos o fim de Eliseu, que até seus últimos momentos está ali tentando ajudar o rei de Israel a restabelecer a fé verdadeira, aquela coisa toda, não consegue. Aliás, me corrijam aí se eu estiver errada, mas Eliseu foi o último grande profeta, né? Pelo menos dessa era aqui, que foi enviado por Deus com essa missão, né, de restabelecer a fé no povo de Israel, não é mesmo? Posso estar enganada. Enquanto isso, um ou outro rei de Judá ali tenta fazer uma reforma, né, acabar com os cultos a deuses estrangeiros, tentam voltar, aliás, a cuidar ali do templo de Jerusalém. Tem um rapaz ali, né, um rei chamado Ezequias, que faz o que Deus aprova. E nisso de tentar limpar Jerusalém dos falsos ídolos, ele acaba destruindo também a serpente de Moisés. Vocês lembram disso? Num dado momento, lá Moisés faz uma serpente de bronze para tentar curar soldados que foram... Soldados não, israelitas, né? Que foram picados por cobras. E para você ter uma ideia, até para essa serpente de bronze de Moisés, você tinha gente prestando culto. E Deus ainda atende às preces de Ezequias aqui nesse momento. Ah, pessoal, eu tinha esquecido do profeta Isaías, né? Ele também é um dos grandes, né? No capítulo 20, ele diz o seguinte, olha só. Escuta a palavra do Senhor. Vê, chegarão dias em que levarão para a Babilônia tudo o que há em teu palácio, tudo o que entesouraram teus avós até hoje. Não sobrará nada, diz o Senhor. E os filhos que saíram de ti, que tu geraste, serão levados à Babilônia para servir como cortesãos do rei. Dito e feito, não? Sei que Ezequias morre e quem sobe ao trono é seu filho Manassés. E aí é o seguinte, você achou que Acabe tinha sido o pior rei de todos, não é mesmo? Isso é porque a gente ainda não conhecia Manassés. Olha só, Manassés fez o que Deus reprova, imitando os detestáveis costumes das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas. Construiu as capelas dos lugares altos derrubadas por seu pai Ezequias, ergueu altares a Baal e erigiu uma estela semelhante à que Acaz de Israel fez. Adorou e prestou culto a todo o exército do céu. Pôs altares no templo do Senhor, do qual o Senhor havia dito, porei meu nome em Jerusalém. Edificou altares a todo o exército do céu nos átrios do templo. Queimou seu filho,
praticou adivinhação e magia, instituiu necromantes e adivinhos. Fazia continuamente o que o Senhor reprova, irritando-o. Aí, olha só o que Deus vai dizer aos profetas. Visto que Manassés de Judá fez essas coisas detestáveis, comportou-se pior que os amorreus que o precederam e fez Judá pecar com seus ídolos, assim diz o Senhor Deus de Israel. Vou trazer sobre Jerusalém e Judá catástrofe tão grande que fará retumbar os ouvidos de quem ouvir falar. Mas veja bem, Manassés não estava apenas instituindo cultos a deuses estrangeiros. Olha isso aqui, ó. Além disso, Manassés derramou rios de sangue inocente, de modo que inundou Jerusalém de ponta a ponta, sem falar do pecado que fez Judá cometer, fazendo o que o Senhor reprova. Cara, Manassés era virado do capeta. Mas tá, Samaria já tinha sido tomada lá pelos capítulos 16, 17... e Jerusalém será tomada até o fim de Segundo Livro de Reis. Aliás, vocês já viram meu vídeo sobre Jerusalém Libertada? Esse é um livro que vai contar a história da primeira cruzada, isso lá pelo século XI. Então, assim, não é exatamente sobre a mesma história, mas acabei me lembrando deste vídeo aqui durante essa nossa conversa, tá certo? Então, Jerusalém Libertada é um livro muito bonito que eu espero que vocês conheçam. Vou deixar links aqui também nos cards e na descrição do vídeo. Deem lá uma olhadinha, tá? Mas enfim, vamos à tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. Vamos por partes, né? Então, no século 6 a.C., nós tínhamos Nabucodonosor como rei da Babilônia. Dentre outras coisas, ele era um conquistador de territórios. Então, primeiro ele faz um cerco em Jerusalém e depois ele toma a cidade. Isso com seu imenso exército. Bem, o que se segue é uma destruição da cidade como um todo. Então, assim, não fica pedra sobre pedra. Inclusive, o Templo de Salomão será destruído dessa forma também a partir da invasão dos babilônios. E vai vendo, né? Deus permite tudo isso como forma de punição. Só depois de décadas é que será permitido o retorno dos israelitas à Terra Santa e a reconstrução ali, inclusive, do templo. Agora eu já não me lembro se foi o Josias, mas enfim, um dos bons reis de Judá vai encontrar no templo, né, isso antes dele ser destruído, o livro de leis. E aí ele lê aquilo e fica chocado com o quanto o povo de Israel, né, se desviou ali do caminho certo, né? Tá tudo ali no livro, era só seguir ali as diretrizes que estaria tudo bem. Mas assim, ele fica abismado com a forma como o pessoal fez, sei lá, exatamente o oposto do que estava escrito naquele livro, que estava lá perdido no meio do, sei lá, da bagunça do templo que ninguém mais cuidava direitinho, certo? Então, este é um dos reis que vão tentar ali a reforma. Mas ele vai morrer lutando contra os egípcios, né? E esse cerco, essa tomada de território dos egípcios, também não vai durar muito, porque dali a pouquinho chegam os babilônios, que tinham ali um poderio militar infinitamente maior do que o dos egípcios naquela época. Aí, meus amigos, a partir da morte de Josias, é ladeira abaixo. A coisa já não estava boa antes, veja bem. E os babilônios eram tenebrosos, né? Bem, como se, né, todos os outros povos daquela época não fossem, né? Tem inclusive um rei, né, que vai surgir bem depois de Josias, um rapaz chamado Zedequias, que vai ser capturado pelos babilônios e vão fazer miséria com esse rei, né? Uma das coisas que fazem é o seguinte, eles vão matar os filhos desse rei na frente dele, e depois da morte dos filhos, eles arrancam os olhos do rei. Então a última coisa que ele viu foi a morte dos próprios filhos. E Deus está lá, assistindo tudo isso. A explicação que a gente encontra aqui nos textos sobre a Bíblia, nesses textos de apoio que eu costumo apresentar para vocês ao final dos vídeos, é a de que o tamanho do castigo está de acordo com o tamanho do desvio que o povo de Israel fez das leis de Deus. Por isso o povo de Israel foi massacrado, exilado, assistiu à queda de Jerusalém e aí por diante. Aqui no livro da Bíblia, né, na página 130, nós temos a seguinte informação. Com a perda da cidade santa e do templo, os que ficaram se perguntavam como tudo aquilo tinha acontecido, como Deus permitira que uma nação de cultuadores de ídolos, os babilônios, derrotassem seu próprio povo, que só adorava o único Senhor verdadeiro. A única explicação era que Judá e Israel antes tinha negligenciado o culto de Deus. O Senhor havia avisado muitas vezes ambas as nações de que agiam de modo errado e imoral e deviam se arrepender de adorar ídolos. Eles tinham deixado claro que o castigo por não voltar a adorar só a ele seria o exílio.
Mesmo assim é um baita de um banho de sangue, né? Bom, sei que a gente tá aí nessa desgraceira toda quando chegamos aí ao fim do livro, né? O segundo livro de Reis. E aí o que nós temos aqui é o seguinte, é quase que uma vinheta ao final do capítulo final, né? Tá tudo uma desgraceira danada, mas aí a gente tem um subcapítulo que é na verdade só um pedacinho, ó, aqui na minha Bíblia, né? Que eu usei para leitura essa semana, que é a Bíblia do Peregrino, ó, é só esse quadradinho aqui, ó. Então, esse pedacico de texto para encerrar este livro se chama Anistia. E aqui a gente descobre que lá na frente, né, depois, sei lá, de décadas aí do cerco de Jerusalém, bom, nós tínhamos um herdeiro aí do trono de Israel, um rapaz chamado Jeconias, e esse rapaz estava preso, passou anos e anos preso ali pelos reis da Babilônia, certo? E aí nós temos o rei da Babilônia do momento, né, cujo nome, vou dizer aqui para vocês, Evil-Merodach. Então, Evil-Merodach resolve mostrar algum tipo de bondade para com este rei de Israel, e o que ele faz é o seguinte: ele vai soltá-lo, né, vai liberá-lo da prisão e vai oferecer refeições para esse rapaz. Esse rapaz passa a fazer parte ali do séquito do rei ou algo assim. Ele vai fazer as refeições, por exemplo, junto ao rei. E ele passa a receber também um salário, né, uma pensão diária. E é isso. É assim que acaba o livro de Reis 2. Esse final tá aqui do nada, absoluto. Você tá no meio da carnificina e de repente você tem esse, né, trechinho aqui, ó, anistia. A impressão que fica para quem está fazendo essa leitura de forma corrida, como nós aqui, né, enfim, e para pessoas como eu que estão lendo realmente o livro pelas suas histórias, é de que os autores deste texto quiseram mostrar que depois de todo esse período de exílio e tudo mais, ainda havia, né, esperança. Então este final do segundo livro de Reis é até bastante promissor, não é mesmo? Mas é isso, nós temos aqui um livro cheio de desgraça, né, de acontecimentos dramáticos, um tumulto só, né? Aquela sucessão de reis ali, um pior do que o outro. Menos em Judá. Em Judá você teve até um ou outro ali que se saíram bem, fizeram o que Deus aprova, né? Enfim, tentaram a reforma, coitados. Aqui você tem também a perda das duas cidades, né? Samaria e Jerusalém. A destruição do templo de Salomão, que era o grande símbolo deles, né? Até então. E você tem aqui também a questão do exílio, né? Mas tem um rei ali no final que vai até ficar amigo do rei da Babilônia, vai receber uma pensão. Então, assim, ficamos assim por hora, não é mesmo? Então tá, aqui no Guia Literário da Bíblia, na página 168, nós temos aqui sobre o rei Jeú, aquele rei que acaba com a dinastia de Acabe, né, sem trocadilhos, né? Então, nós temos nesse rei Jeú aí uma figura ambivalente, né? Aquilo que eu falei pra vocês, a gente fica até em dúvida, tá? Ele vai ser considerado um dos bons ou não, né? Porque ele tá indo muito bem, mas acaba fazendo também o que Deus reprova, e Deus não perdoa. Pelo menos aqui, nesse momento em que ele tá irritadíssimo com o povo de Israel, né? Avisou 1000 vezes, tá ali dando castigo atrás de castigo e eles não mudam, né? Então, essa figura ambivalente do rei Jeú é provavelmente aqui a figura mais interessante desse segundo livro de Reis, vocês não acharam? Depois do profeta Elias, veja bem. Mas aqui Elias morre ali logo no comecinho do livro. Mas então, aqui na página 168, eles vão falar sobre aquela cena da destruição dos cultos a Baal, né? Então, eles dizem aqui o seguinte, ó. A destruição culmina em uma cena que lembra a vingança de Ulisses contra os pretendentes de sua esposa. Então, Ulisses, quando tá voltando para Ítaca, né, depois da Guerra de Troia, vai passar por diversos entreveros ali, é uma dificuldade, né? Uma odisseia mesmo, até que ele chegue à sua casa em Ítaca. E quando ele chega, a esposa já é tida como viúva. E você tem aquele montão de pretendentes ali querendo se casar com ela. E Ulisses faz uma coisa parecida com a que Jeú faz aqui com os adoradores de Baal, né? Ele bota todo mundo ali fechadinho num quartinho, né? E mata geral. Bem, né, então, voltando ao texto aqui, ó, a destruição culmina em uma cena que lembra a vingança de Ulisses contra os pretendentes de sua esposa, na qual todos os seguidores de Baal são encurralados dentro de seu templo e impiedosamente assassinados. Mais pra frente no texto eles dizem isso aqui, ó, a estratégia do narrador, então, é falar com a aprovação da destruição de Acabe e Baal, mas lançar dúvidas sobre os motivos e métodos de Jeú. É quase como se o narrador aqui dessa parte do livro quisesse que nós tirássemos nossa própria conclusão a respeito da índole de Jeú, mas enfim, mais pra frente ele vai colocar aquela frasezinha, né, que é repetida várias vezes aqui ao longo do segundo livro de Reis, né, Jeú fez aquilo que Deus reprova, aí acabou-se, né. E aqui neste livro, né, no comentário histórico-cultural da Bíblia, nós temos ali, ó,
Na página 512, uma anotaçãozinha sobre a questão do canibalismo, que pode chocar, né? Principalmente quando você chega àquela parte, né? Aquele trecho que eu comentei com vocês, em que você tem mães comendo os próprios filhos. E aí eles dizem o seguinte aqui, ó, o canibalismo era parte integrante de maldições em tratados assírios do século VII. Era o último recurso em tempos de fome extrema. Esse nível de desespero poderia ocorrer em períodos de fome grave ou em consequência de cercos, quando as reservas de alimentos se esgotavam, conforme menciona este texto e como está previsto em textos de tratados. A estratégia de cerco era comum no mundo antigo, por isso uma situação desse tipo não era tão rara quanto poderíamos supor. Vocês já pensaram? Tinha cerco às cidades aí que eles queriam conquistar o tempo todo, e a questão do canibalismo era, de certa forma, normal. Para e pensa nisso aí. Mas é isso então, meus amigos. Encerramos o segundo livro de Reis e nosso próximo encontro não será em outubro, hein, pessoal? Será apenas em novembro. No mês de outubro, aqui no TLT, a gente para tudo para ler apenas histórias de horror, mistério e morte. Não que em livros como Reis, por exemplo, a gente não encontre horrores, não é mesmo? Como, por exemplo, canibalismo dentro da própria família e coisas assim, bem... Estou me referindo a histórias de fantasmas e coisas do tipo, certo? Então, no mês de outubro, nós temos aqui esse especial no canal, o que é bom, né? Porque para quem tá chegando agora, você já pode colocar a leitura aqui do Antigo Testamento em dia, não é mesmo? E na primeira sexta-feira de novembro, ou seja, dia 5 de novembro, a gente se encontra para conversar sobre o primeiro livro de Crônicas. Então é isso, pessoal. A gente se vê no comecinho de novembro para continuar aqui nossa conversa literária sobre a Bíblia, não é mesmo? E antes de encerrar este vídeo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo todos os nomes dos apoiadores aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros, aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!